Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio. A palavra de Deus é muito importante na nossa caminhada. Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4, a partir do verso de número 14. Aqui a gente entende você com seus defeitos e suas qualidades, amém, igreja? Todos acharam? A Bíblia diz: então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E disse-lhes Jesus: sem dúvida citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra, na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão o sírio Naamã. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Você pode dar glória a Deus? O tema para essa noite, queridos, é: Jesus se auto-revela para aqueles que o aceitam, mas também para aqueles que o rejeitam. Jesus se auto-revela para aqueles que o aceitam, mas também para aqueles que o rejeitam. Aqui no texto de Lucas nós vemos que Jesus, ele voltou para a Galiléia.
Mas entre este texto que lemos e a parte anterior, que foi a tentação de Jesus, houve muitas coisas que aconteceram aqui ainda. Você vai ver isso em Mateus, a partir do capítulo 4 até o 13. Você vai ver Jesus ensinando o Sermão do Monte. Você vai ver Jesus curando enfermos, libertando endemoniados, cativos, curando cegos. Mas há uma coisa muito importante que nós precisamos compreender aqui: a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Queridos, nós precisamos permitir que a nossa vida seja governada pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que Jesus disse nesse texto foi o Espírito que gerou ele na barriga de Maria, sua mãe. O mesmo Espírito também, já na sua vida adulta, o conduziu para o Jordão para ser batizado por João, seu primo. E ali o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. E depois que Jesus foi batizado e ele recebeu o Espírito de Deus, a Bíblia fala que o mesmo Espírito o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E ele foi testado, foi provado, mas sem pecado. Jesus tinha uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que depois que terminou os 40 dias, a Bíblia diz que ele voltou para a região da Galileia. E aí eu pergunto a você: quem está guiando a sua vida? Quem está dando a direção para a sua vida? A palavra de Deus nos mostra que, assim como Jesus teve a sua vida guiada pelo Espírito de Deus, assim também a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou quando nós cremos em Jesus e o confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que nós recebemos Ele em nosso coração. Mas é possível rejeitar também o Espírito de Deus. É possível também apagarmos o Espírito de Deus. É possível também nós entristecermos o Espírito de Deus. E quando nós damos voz ao nosso coração, às nossas emoções, às nossas próprias razões, independente do que a palavra de Deus, do que as Escrituras Sagradas nos diz, nós estamos resistindo ao Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, esse mesmo Espírito nos guiará toda a verdade. E a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho um amigo que está passando agora um momento terrível no casamento dele. E eu perguntei para ele assim: você acha que o homem pode viver sem Deus? Quem é que acha que o homem pode viver sem Deus, irmão? Pode ou não? Pode ou não?
Pois eu digo para vocês, o homem pode viver sem Deus e vai viver sem Deus por toda a sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O homem vai viver sem Deus. Tem pessoas que nunca vão aceitar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. E pode haver entre nós quem o está rejeitando e ele vai rejeitar. Sim ou não? Pode haver aqui entre nós. Sabia disso? É por isso que eu coloquei esse tema. Jesus se auto-revela para aqueles que vão aceitar, mas também para aqueles que vão rejeitar. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e reconhecer que nós precisamos de um Salvador e que não podemos nos salvar sozinhos. Porque se eu pudesse me salvar sozinho dos meus pecados, não era necessário que Jesus viesse e morresse por mim. É por isso que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. A salvação é pela fé. E se com o teu coração você crer que Jesus Cristo é o Senhor, e com a sua boca você confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Amém. E a Bíblia diz que se Deus não abreviasse aqueles tempos, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então nós vemos Jesus voltando para a Galileia. E quando Jesus voltou para a Galileia, a Bíblia diz aqui no verso 14, diz que ele estava no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Queridos, muitas vezes nós queremos fazer as coisas, o ministério, o trabalho na força do nosso braço. Muitas vezes nós queremos fazer pelo conhecimento, ou pela técnica, ou pela inteligência, ou pela sabedoria deste mundo, mas a Bíblia fala que nós temos que fazer pelo poder do Espírito Santo. Porque não é o meu trabalho convencê-los. O trabalho de convencer o coração do homem é do Espírito de Deus. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus começou o seu ministério, Ele não começou na Judéia, onde era o palco religioso, onde se encontrava o templo, os sacerdotes, os escribas, os intérpretes e mestres da lei. Jesus começou o seu ministério na Galileia, uma região rejeitada, humilhada, porque era cheia de pessoas gentílicas, porque aquela região era cercada por pessoas que não eram da linhagem de Israel, e tinha muita influência de fora. Então, as pessoas que eram da Judéia rejeitavam essa outra região, mas foi dali que Jesus deu início ao seu ministério. E muitas vezes, queridos, nós já queremos aparecer onde os olhos da igreja toda vêm. Mas o seu ministério começa na sua vida diária. O seu ministério começa entre as quatro paredes com o seu esposo, com a sua esposa. O seu ministério começa na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. O seu ministério começa com os seus vizinhos. E olha o que o texto diz. E sua fama correu por toda circunvizinhança.
Jesus começou onde os olhos da religião não estavam vendo. Então eu posso aqui, neste altar hoje, demonstrar que eu sou alguma coisa, mas se eu não tiver vida com Deus na minha casa, se eu não tiver vida com Deus no meu trabalho, se eu não tiver vida com Deus com os meus amigos, que tipo de fama que vai correr por aí? E Jesus, no verso de número 15, diz assim: e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Jesus tinha por hábito participar dos cultos na sinagoga, que era um lugar de instrução, de ensino, de pregação, de oração, de adoração. Mas o que nós temos visto hoje são os desigrejados, que dizem que não precisa da igreja, que você não precisa, você pode assistir o culto da sua casa, porque você é a igreja. Mas a igreja só é igreja quando todos estão juntos. Ninguém é igreja sozinho. E olha o verso 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era um hábito de Jesus estar na casa de Deus. Era um hábito do Senhor participar dos cultos. E a sua fama corria por toda a terra. Querido, Jesus andou nessa terra sem pecado. Jesus andou no meio da igreja, nas ruas, nas casas, nas comunidades, mas sem pecado. Não havia nada que fizesse com que as pessoas pudessem acusá-lo. E ele pegou o texto para ele. O assistente entregou o livro do profeta Isaías para ele e ele começou a ler. E aí eu pergunto para você: como anda a sua leitura da palavra de Deus? Como anda a sua leitura das Escrituras Sagradas? Porque a Bíblia só é a palavra de Deus. Este livro aqui só é a palavra de Deus quando você está lendo ela. Porque está aqui fechado, é um livro. Mas quando você abre esse livro, é a palavra de Deus direcionada a você. É as Escrituras Sagradas traduzidas em linguagem humana para que nós pudéssemos compreender Deus falando e se comunicando conosco. E a Bíblia diz aqui: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito de Deus está sobre mim. Aqui era uma profecia que estava se cumprindo na vida de Jesus. E eu digo para você: as promessas que Deus tem para a sua vida vão se cumprir. As promessas que Deus tem para a minha vida vão se cumprir. Mas agora eu vou dizer algo muito, mas muito sério, que você precisa se atentar ao que eu vou dizer. As promessas e as profecias que estão na palavra de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas, tanto para o nosso bem, como para o nosso mal. Porque uns serão salvos, justificados, perdoados diante de Deus, enquanto outros serão julgados e condenados ao inferno. Mas não está escrito na testa de ninguém quem vai, quem não vai, exceto na memória de Deus.
porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque quando se cumpre uma promessa de que agora estou evangelizando, ou que maravilha é evangelizar uma pessoa receber o Evangelho, que maravilha é orar por um doente e ele ser curado, que maravilha é você orar por uma pessoa que está endemoniada e ela ser liberta. Tudo isso se cumpriu na vida de Jesus. Mas quão terrível foi se cumprir uma promessa onde ele foi crucificado. Isaías 53. Se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas também se cumpriu, foi subido como um menor. Não havia beleza nem formosura, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a palavra de Deus ela vai se cumprir e nós vamos nos alegrar muito. Mas existem promessas e profecias da palavra de Deus que vai trazer também muitas tristezas. E nós precisamos usar a nossa capacidade de reter informação, de processar as informações e tomar as decisões baseadas na palavra de Deus, de obediência a Deus, para que as promessas que se cumpram possam ser nas nossas vidas algo que glorifique a Deus. E Jesus, querido, ele tinha plena convicção do propósito que Deus tem na vida dele. Jesus tinha plena convicção de quem ele era em Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito a cumprir na vida de cada um de nós, mas muitas vezes nós ficamos relutando por aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ficamos resistindo ao Espírito, não permitindo que Ele faça de nós instrumento de bênção nessa terra. Mas Jesus disse: agora o Espírito de Deus está sobre mim, essa profecia está se cumprindo agora. Mas as promessas que Deus tem para a sua vida podem se cumprir. Então eu digo a você: você tem convicção de que você é um filho, você é uma filha de Deus? Você tem plena convicção do que Deus tem e quer para a sua vida? Ou você vai resistir ao Espírito? Ou você vai dizer não para Deus? Ou você vai continuar protelando, jogando para o mês que vem, para o ano que vem, aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida? Diga sim para Deus hoje. Diga sim para o Senhor Jesus hoje. Diga sim para o Espírito Santo do Senhor hoje. Diga sim. Só que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, esse mesmo Espírito, Ele vai te capacitar. Ele vai te ensinar a ser de todas as coisas. Em 1 João capítulo 2, verso 27, a Bíblia diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina acerca de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A unção do Espírito de Deus, ela nos capacitará a fazer as obras de Deus na terra. Mas é necessário que nós sejamos flexíveis para
receber a direção dele e obedecê-lo. Cada dia que eu subo aqui para pregar é um desafio, porque eu posso dizer sim e eu posso dizer não. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não se sentir capaz, muitas vezes por achar que alguém seja melhor do que eu e realmente tem. Mas Deus usa cada um do seu jeito. É Ele que opera tudo em nós do jeito que Ele quiser. Cada um do seu jeito. Uns mais expansivos, outros mais acanhados, uns falam mais baixo, outros já faz barulho igual o pastor Roberto. Mas Deus usa cada um conforme Ele é. Mas a unção de Deus nos capacita para isso. Mas nós precisamos aceitar. Quantos aqui já entregaram a sua vida verdadeiramente a Cristo? Amém, queridos? Através desse ato, você já não é dono mais de si mesmo. Porque você aceitando este ato, Deus te comprou para Ele. Você não pertence a você mais. Porque Ele pagou um preço de sangue pela sua vida para te ter de volta. E você agora pertence a Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Povo escolhido de Deus. Nação santa de Deus. Comprado pelo preço de sangue. E em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele tenha vida eterna. Aleluia! E Jesus continua dizendo assim: porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Mas esses pobres não quer dizer só as pessoas que não têm um bem aquisitivo, que não têm uma casa para morar, que não têm uma conta gorda no banco. Está falando daqueles que reconhecem a sua própria miséria espiritual. Aquele que tem a capacidade de se enxergar como um pecador nato. Aquele que tem a capacidade de olhar para si mesmo e fala: que porcaria de pessoa eu sou. Que nós conseguimos esconder de todos quem somos menos de nós mesmos. E quando nós colocamos os nossos olhos no espelho do Senhor, nós vemos que verdadeiramente somos miseráveis pecadores. Que Paulo, reconhecendo a sua própria condição, ele disse: eu sou miserável, o pior de todos. Só que quando eu não consigo reconhecer essa miserabilidade, então eu não preciso de um Salvador. Porque só precisa de um Salvador que reconhece que está em perigo. Só precisa do bombeiro quando a casa está pegando fogo. Quando você acende o seu fogão para fazer sua comida, você chama o bombeiro porque a boca do fogão está acesa? Não, por quê? Porque você tem um controle sobre ele. Mas se a sua casa pegar fogo como a minha pegou ano passado, o que foi obrigado a fazer? Mesmo que quando chegou lá ainda já não era mais necessário. Perdemos o controle e o Senhor tomou conta. Queridos, quando você reconhecer a natureza do seu pecado, as suas práticas que você não tem conseguido se libertar e abandonar, você vai reconhecer que realmente você precisa de um Salvador. E foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para nos perdoar de todos os pecados, de todas as nossas práticas pecaminosas e também nos libertar do pecado original.
Porque no pecado original, nós não precisamos ser perdoados, nós precisamos ser libertos. Nós só precisamos ser perdoados dos pecados que nós praticamos, que nós fazemos, que nós falamos. Mas o pecado original é libertação que Jesus fez em nós. E todos que nascem, ele já nasce com esse gene pecaminoso em sua vida. Ele herdou essa culpa. E essa culpa precisa ser liberta. A partir daí, por causa dessa natureza, eu começo a praticar os meus pecados. E desses eu preciso ser perdoados, confessados, arrependidos. Então, evangelizar os pobres, queridos, é quando Jesus olhou para cada um de nós, ele disse: agora eu estou chegando com uma nova mensagem, com as boas novas do reino de Deus. É para todos, o evangelho é para todos aqueles que reconhecem a sua vida pecaminosa e precisam e necessitam de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não por seus esforços, mas pelos esforços de Cristo. Não pelo que você pode fazer, mas pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E um dia, Deus vai condenar em si mesmo cada pecador que rejeitou a Jesus. Essa profecia se cumprirá. Porque aqueles que creram, confessaram, se arrependeram e abandonaram, Deus condenou esses pecados em Jesus. Glória a Deus por isso. Então Jesus disse: ele ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos. O ser humano, independente da sua condição política, econômica, financeira, ele está aprisionado, completamente aprisionado em uma vida carnal, fazendo as vontades da carne e dos seus próprios pensamentos, subjugado a essa vida mundana, pecaminosa, de vícios, de drogas, de bebedice, de prostituição, de idolatria. Mas Jesus veio para proclamar a libertação desses cativos. E muitas pessoas ainda estão cativas do diabo, vivendo aprisionado na penitenciária do diabo. A pessoa às vezes até se acha livre, mas ela sabe que ela não é. Porque por mais que ela se esforce, ela não consegue abandonar o seu pecado. E só Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. E ele continua dizendo: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos. Jesus não só curou o cego Bartimeu de sua necessidade física. Jesus não só curou a cegueira natural daquelas pessoas, mas também abriu os olhos espirituais dela, para que elas pudessem contemplar a graça, a glória e a bondade de Deus. Que se Deus também não tirar a cegueira espiritual que nós temos, também não poderemos enxergar o quanto Deus é bom, o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. É por isso que muitas vezes nós estamos hoje sentados na igreja, nós vemos um quebrantado, chorando, moído, porque Deus tocou o coração dele, enquanto outros estão resistentes e ainda estão duvidando do que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a verdade, que ilumina todo mundo. E não há ritual nenhum que
possa fazer com que os nossos olhos sejam abertos, a não ser pelo que Cristo Jesus fez. Ele abriu os nossos olhos espirituais, ainda que nós andemos neste mundo de trevas, Jesus é a nossa luz. Ainda que a escuridão venha cercar as nossas vidas, a luz do Senhor está sobre nós. Ele é a luz que ilumina a todo homem. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E a sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E ainda que nós andemos na região da sombra da morte, no império das trevas, envolto no império das trevas, o Senhor nos guiará em cada passo. Ele nos mostrará o caminho. Mas é Ele que tem que guiar as nossas vidas. E Ele continua dizendo: abrir vista aos cegos para pôr em verdade os oprimidos. Queridos, o povo judeu vivia sob o jugo de Roma, oprimido economicamente, oprimido politicamente. E esse povo, a maioria deles acreditava que Jesus fosse vir como um governador poderoso que ia subjugar Roma. Mas não. Jesus nasceu de uma família simples. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas pequenas para envergonhar as fortes. E aquelas que não são, para humilhar aqueles que são. E somente Jesus pode fazer e tirar a opressão do coração humano. Não há qualquer esforço que nós possamos fazer para que essa opressão do coração e da alma venha sair, se não for pelo toque de Jesus em nossas vidas. Mas a pergunta que eu te faço: você vai aceitar mesmo? Ou vai continuar rejeitando Ele? Mundo espiritual, onde somente Jesus tem o poder de destronar todo o poder do diabo, todo o principado, toda a potestade, todo o poder do inimigo. Somente Jesus Cristo pode subjugar o governo do diabo na vida de cada pessoa. Somente Jesus. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus para destruir o poder das trevas nas regiões celestiais. Queridos, nós precisamos crer na verdade de Deus. Nós temos dificuldade de crer na verdade de Deus, na palavra de Deus. Porque eu já vi pessoas que, quando alguém diz para ela que eu vejo um trabalho de macumba, de qualquer coisa contra a sua vida, a pessoa desespera. Mas a Bíblia diz que Ele veio para fazer toda a obra de mim. Queridos, muitas vezes nós acreditamos nas mentiras do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E se tem uma coisa que é mestre em fazer, é fazer com que as pessoas acreditem mais na sua mentira do que na verdade de Deus. As pessoas se apavoram com a mentira do diabo, mas têm dificuldade de se alegrar com a verdade de Deus. Jesus, na tentação no deserto, ele venceu o diabo com a palavra. Se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, quantas pessoas, quando o inimigo soar no seu ouvido palavras de mentira, profira a palavra de Deus, verbalize a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para mudar o cenário das nossas vidas. Tiago capítulo 3 fala do poder das palavras, e se tivermos para falar alguma coisa, que nós falemos a palavra de Deus.
amaldiçoar a sua própria vida, se for para amaldiçoar o seu irmão, a sua família, é melhor ficar quieto. Porque as palavras têm poder, palavras machucam, palavras ferem, palavras detonam a mente e o coração de uma pessoa. Palavras podem ficar soando por anos na cabeça de uma pessoa. Leia Tiago, capítulo de número 3 na sua Bíblia, na sua casa. E ele continua dizendo: apregoar o ano aceitável do Senhor, nos remete ao jubileu, onde as dívidas eram todas perdoadas, as terras eram devolvidas para os seus antigos donos. E hoje é o ano aceitável do Senhor para nós. O Senhor está nos concedendo o perdão de Cristo Jesus. Nós estamos passando de uma condição de inimigos de Deus para agora para filhos de Deus. O Senhor tem nos adotado como seus filhos. Porque Ele nos perdoou e nos trouxe de volta para si mesmo. E Jesus é o caminho verdadeiro da vida. Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. Ele é o motivo maior de nossa reconciliação com Deus. Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Os agressores fomos nós. O agressor foi você, foi eu. E se Ele não tivesse vindo nos chamar para si, não poderíamos voltar para Ele. Não poderíamos nos tornar novamente para Deus sozinhos. Ele enviou o seu Filho para nos trazer de volta para a sua presença. E a Bíblia diz que agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Porque o véu se rasgou e já não há barreira mais entre nós e o nosso Pai. Porque o sumo sacerdote entrou lá e já apresentou o sacrifício em nosso lugar. Glória a Deus. Queridos, mas isso que Jesus falou, no verso 20 ele diz assim: tendo fechado o livro, devolveu o assistente e se assentou, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. E ele disse: então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, isso causou muita admiração. Se você ler depois Marcos capítulo 6, verso 1, Mateus capítulo 13, você vai ver se tratando da mesma coisa. Ao mesmo tempo que esse cumprimento das escrituras, as curas e as libertações que Jesus operou, você vai ver, mas peraí, mas que poder é esse? Que poder e sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Esse aí por acaso não é o filho de José? Esse aí por acaso não é filho de Maria, não é o carpinteiro? Irmão de Tiago, de Judas, de Simão, de José? As suas irmãs não entram num passeio aqui entre nós? Como pode operar na vida deste homem tamanho poder? Talvez, queridos, nós olhamos para o nosso irmão do nosso lado e na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar Deus, não porque a pessoa não tenha Deus na vida dela, mas porque os nossos olhos ainda não conseguem enxergar as coisas espirituais. Jesus era o Filho de Deus, andava no poder do Espírito Santo, mas as pessoas estavam com o seu olhar aqui, no reino natural, no reino humano, e não conseguiram entender quem era que estava ao seu lado, não conseguiram compreender que era o Filho de Deus que estava sentado
chegou o raivoso. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos enxergar numa pessoa que está sentada ao nosso lado a graça de Deus, o perdão de Deus sobre a vida dela, mas talvez nós estamos em condições piores do que a dela. Como você imagina que está no coração dessas pessoas que não reconheceram Jesus? Não reconheceram o Cristo na vida daquele Jesus. Se você olhasse para trás e os que estão atrás olhassem na frente, o que você pensaria de cada um dos irmãos aqui? Qual é o conceito que você tem de cada um dos seus irmãos aqui? Esse aí tem Deus na vida dele. Esse aí é o de Maria e de Jane. Você tem da Leste, pai de Deus, esposo da Cristo. Eu não vejo Cristo na vida dele. Será que não é assim que nós pensamos do nosso irmão? Será que nós não nos julgamos melhor do que o nosso irmão? Passa o olho na igreja um por um. Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu por todos nós. Jesus não perdoou só os meus pecados. Ele perdoou o pecado de cada um de vocês. E quem somos nós para achar que o pecado dos outros é sempre pior que o nosso? Quem sou eu para achar que o pecado da Leste é pior que o meu? Quem é o da Leste para achar que o pecado dele é melhor do que o meu? Queridos, nós estamos numa condição de igualdade diante de Deus. Amém. A condenação recairia sobre todos nós. Aleluia. Amém. Amém, irmão? Amém. Vocês estão compreendendo? Sim. Glória a Deus. Queridos, então, o que Jesus acabou de falar no verso 21, se segue no verso 22, diz assim, ó: todos lhe davam testemunho. Esse cara curou, esse cara libertou, esse cara é diferente. Se maravilhavam das suas palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: mas não é esse o filho de José? Depois você lê Marcos 6 e Mateus capítulo 13. E tem mais detalhes que aqui não tem. Aí no verso 23 ele disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me este provérbio médico, cura de ti mesmo. Tudo que ouvimos pela cidade de Cafarnaum, faz também aqui nessa terra. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Queridos, essas pessoas tiveram a oportunidade de crer, mas preferiram rejeitar, porque a sua visão era natural. Eles não conseguiram enxergar o Filho de Deus. E com a exposição de Jesus trouxe realmente admiração deles. Mas a explicação que Jesus deu desse verso que eu acabei de ler aqui causou ira no coração deles, causou raiva no coração deles. E ele continua dizendo assim no verso 25: na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviada senão a uma viúva de Sarepta. Você sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus queria dizer que ali naquele meio ali havia muitos pecadores, mas que não conseguiam enxergar a si mesmo. Jesus demonstrou ali que o Evangelho, as boas notícias do reino, não era somente para aquele grupinho ali. Jesus queria dizer que o Evangelho também deveria se expandir aos gentios, porque ele disse, ele usou o texto de Elias, que havia muitas viúvas necessitadas em Israel, mas Elias foi enviada a uma mulher de outra nação para receber a provisão de Deus.
e fechamos o nosso coração, aí quando nós fechamos o nosso coração, Deus começa a buscar lá fora. Por isso, o que ele quis dizer: vocês estão me rejeitando, mas eu vou buscar os pecadores lá fora. As pessoas rejeitam Jesus dentro da igreja, mas enquanto o povo de Deus estava rejeitando, o Senhor está garimpando mais vidas lá fora. O Senhor está buscando os pecadores. E a Bíblia diz que as prostitutas precederão os religiosos no grande dia. Elas virão por último e acabarão passando pela porta do reino primeiro. Porque os últimos serão os primeiros, e os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então eu não posso me gabar porque hoje estou aqui, porque pode ser que alguém que ainda está no mundo passe na minha frente. É por isso que nós estamos em uma condição de igualdade diante de Deus. Que se não fosse a graça de Deus, o que seria das nossas vidas? Então a incredulidade daquelas pessoas se deixaram cegos e não perceberam que aquele carpinteiro era o filho unigênito do Pai, que eles diziam conhecer as Escrituras. E Jesus, citando este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, profeta, não tem honra na sua própria terra, causou ira no coração deles, causou uma raiva no coração deles. Glória a Deus. E nós não podemos, queridos, ficar impressionados com o que Deus faz com as nossas vidas. Se nós não mantermos a vigilância da nossa vida, nós podemos tropeçar e cair. Porque a palavra de Deus diz: você que está em pé, cuide para que não caia. Quantos irmãos do nosso lado já tropeçou e caiu? Quantas pessoas, desde a sua conversão, que já sentou ao seu lado, que já participou de grupos de oração, de cultos contigo, hoje se encontra prostrado? Pessoas que eram bênção. Você que está em pé, cuide para que não caia. Porque só cai quem está em pé. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, isso demonstra que o Evangelho não se limita somente a nós, mas a todos os povos. Nós condenamos aqueles que estão lá fora achando que o Evangelho da salvação é propriedade nossa, mas não é. Este Evangelho atingiu o nosso coração e nos salvou, e continua atingindo corações e vidas lá fora. Por isso eu não posso me enganar. O Evangelho é para todos. Deus é soberano em todo lugar. Nós precisamos ouvir o Evangelho e proferir o Evangelho a outras pessoas. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Em João capítulo 3, verso 36, a Bíblia diz assim. Eu li o 3,16 naquela hora, agora 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Quantos creem no Filho aqui? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então a pessoa que rejeitar o Evangelho, não crê nele, não verá a vida de Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus vai condenar o pecador que não creu. A ira de Deus vai condenar o líder, o pastor, o padre, o irmão, a irmã que não creu. Quem não crê já está condenado, mas aquele que crê será salvo. Então é possível que há entre nós pessoas
realmente crê no Evangelho, mas também pode haver entre nós pessoas que não vão crer verdadeiramente de todo o coração. É por isso que esse tema ele é pesado, mas ele é necessário, porque nós estamos chegando ao fim dos tempos. A moinha está rodando para a igreja de Deus. E eu estava conversando com o pastor Lucas ontem, e eu estava falando sobre o final dos tempos. O amor de quase todos vai se esfriar. E muitos se apostatarão da fé. Se apostatar da fé não quer dizer sair da igreja e voltar para o mundo e viver uma vida lá, não. Se apostatar da fé é deixar de crer no Evangelho verdadeiro. Mesmo sendo da igreja, mesmo tendo seu nome no rol de membros, mesmo sendo eu um pregador, um músico, uma pessoa que canta no louvor, recebe na porta, ensina as crianças, os jovens, os adolescentes, haverá pessoas da igreja que não vão crer no Evangelho, e por isso a ira de Deus recairá sobre eles. E se essas verdades não entrarem no nosso coração, nós podemos ser e fazer parte desse grupo. É por isso que estou te desafiando a crer verdadeiramente no Evangelho, que as Escrituras é a palavra de Deus. Amém. Abra a sua palavra na sua casa e leia, e se alimenta como você se alimenta do seu arroz e do seu feijão. Assim como o nosso corpo natural precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado das coisas de Deus. Quanto tempo você fica sem abrir a sua Bíblia? Talvez você chegue agora na sua casa, põe a palavra de Deus no seu instante e só vai pegar na quarta, que tem culto lá no domingo de novo. Aquele que não crê não tem a salvação. Queridos, a palavra de Deus se cumpriu e se cumprirá em nossas vidas. Mas de que forma se cumprirá em nossas vidas? Para a salvação ou para a condenação? Porque Deus condenou o nosso pecado em Jesus. Mas aqueles que não se arrependeram, a condenação recairá sobre si mesmo. Porque a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Qual foi a primeira pregação que Jesus fez quando ele começou o seu ministério? Alguém sabe? Alguém sabe? Pode falar. Arrepende. A primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Então qual é a senha para você entrar no reino de Deus? Arrependimento. 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 Essa palavra está expurgada de várias igrejas. Por isso tem igrejas abarrotadas derramando. Porque o Evangelho não está confrontando para levar a pessoa a compreender que ela precisa arrepender dos seus pecados e confessar e abandonar. E sem arrependimento não há remissão de pecado. Se eu não me arrepender, meu pecado não foi pago. Se você não se arrepender do seu pecado, ele continua e ele não foi pago. Mas se você se arrepender e confessar, o seu pecado está pago. E essa dívida o diabo não pode te cobrar mais. Pode todo mundo apontar o dedo no sinal de ser um pecador, sou, mas Deus me perdoou. Você era um cachaceiro, eu era, mas meu Deus me perdoou. Você era um drogado, eu era, mas Jesus me perdoou. As pessoas podem não te perdoar, mas Deus já pagou o preço pelo seu pecado. Ele entregou Jesus para morrer por você. Muitas pessoas não querem abandonar os seus pecados, as suas práticas pecaminosas. Muitas pessoas acham que o pecadinho dela não vai condená-la. Muitas pessoas acham que isso aqui eu posso ter, é o meu bichinho de estimação e isso eu não vou largar. Se o nosso pecado não nos causa agonia,
realmente não estamos dispostos a abandonar. Mas quando o seu pecado começa a se tornar na sua alma uma agonia profunda, significa que você está prestes a deixar. Mas enquanto ele está te dando prazer, você não está propenso a abandonar. Enquanto o pecado ainda é prazer, ele não está disposto a abandonar. Mas o nosso pecado tem que causar agonia. O nosso pecado tem que causar tristeza, angústia, aflição, porque nós sabemos que ele nos condena. Então a palavra de Deus não se cumpriu na vida de Jesus só com coisas boas. Jesus cumpriu Isaías 53, eu gostaria de ler com todos. Abra sua Bíblia, Isaías 43. Isaías 53. Queridos, a palavra de Deus diz assim no verso 3, verso 2: porque foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Essa profecia se cumpriu em Jesus, em Jerusalém, na cruz do Calvário. Por mim e por você. Por mim que creio e por você que crê. Mas para aquele que não creu, infelizmente, essa condenação recairá sobre ele. A ira de Deus repousará sobre ele. Porque naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome nós não curamos enfermos. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É por isso que Jesus se auto-revelou para as pessoas que o conhecem, mas também se auto-revelou para as pessoas que também não o reconhecerão como Cristo de Deus, não o reconhecerão como Messias Salvador. Você o reconhece? Ou você o rejeita? Você o aceita ou você o despreza? Você vai viver para ele ou você vai viver para si mesmo? Você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Você quer abraçar o diabo ou você quer viver para Deus para sempre? Jesus, ele viveu momentos de graça e de glória
mas também viveu solidão, abandono, agonia e sofrimento, porque Ele absorveu o nosso pecado. Ele absorveu o sofrimento da alma humana por causa do amor. Nós fazemos festa quando nós obtemos boas promessas, mas precisamos tirar de vista que haverá o cumprimento da promessa de um juízo de Deus sobre toda a iniquidade humana, sobre todo aquele que não crê. Se nós escondermos isso da igreja, né, pastor Lucas? Nós seremos julgados com maior rigor. Nós que pregamos, nós que ensinamos, se nós não pregarmos sobre esse perigo, nós receberemos um maior juízo, porque escondemos a verdade de Deus da igreja e do povo de Deus. E é por isso que você tem que ler a sua palavra. A palavra de Deus precisa estar nos seus olhos, no seu coração, porque quando nós ensinarmos algo que não está na palavra, você vai entender que aquilo não está na palavra. Como que você pode dizer amém para tudo se você não conhece a palavra? Você sabe por que as pessoas estão sendo enganadas lá fora? Porque elas não estão lendo, meditando na palavra de Deus. Porque elas não estão buscando a ajuda do Espírito Santo para compreender as Escrituras pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do mundo. E o Espírito do mundo está atuando na mente e no coração das famílias. E as pessoas estão deixando de orar, estão deixando de ter uma vida de oração, estão deixando de meditar nas Escrituras, como diz no Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia. Para que eu tenho 10 Bíblias na minha casa se eu não leio uma? Para que comprar uma nova versão se eu nem abro ela? A mensagem central do Evangelho de Jesus foi: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Hoje é uma noite de reflexão. Hoje é uma noite onde você vai fazer uma análise da sua vida espiritual. Como diz um amigo meu, vou bater no reconhecimento. Está na hora de você bater no reconhecimento na sua própria vida. Porque é muito fácil apontar o dedo para Janaína e julgar Janaína pelos erros dela. É muito fácil apontar o dedo para o Edivar e apontar os dedos para o Edivar. Difícil coisa é eu apontar o dedo para mim mesmo. Difícil coisa é eu tirar a trave dos meus olhos e observar o cisco que há no olho do meu irmão. Não se esqueça que nós estamos em um processo de santificação, um processo de crescimento, um processo de libertação, um processo de transformação. E isso Deus não faz no virar da meia-noite. É uma caminhada diária, é uma caminhada de acertos e tropeços. Mas o Senhor está trabalhando, o carpinteiro de Nazaré está trabalhando nessa madeira que está sua. Tem uma música no mundo que fala que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Até cair nas mãos do carpinteiro de Nazaré.